Fala, mulheradas e amigos de plantão, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E esse é o primeiro vídeo do canal que eu já comecei trocentas vezes, porque eu não sei nem por onde começar. E eu acho que o ideal é a gente começar do começo, né? Então, eu acredito que o primeiro vídeo desse canal deveria ser... Muita gente já me conhece, mas eu preciso deixar registrado aqui, né? Como eu comecei, como foi minha vida, se eu já fui CLT... Hoje eu empreendo faz 5 anos, mas como eu comecei lá no início, né, algumas pessoas até hoje me perguntam sobre se eu fiz algum curso, se eu já tinha uma ideia do que fazer, e enfim. E essa daqui é a minha famosa carteira de trabalho e previdência social. Ministério do Trabalho e Emprego, e eu vou mostrar pra vocês. Ai, gente, que vergonha. Essa daqui sou eu, não sei se dá pra ver. Olha isso, eu tinha que, sei lá, 18, 19 anos, emo, época de NX0, Fresno, Guns, gosto até hoje também, Simple Plan, Avril Lavigne, Evanescence, e aí é isso, eu sou do rock. E o meu primeiro emprego foi como editora, técnico em imagem digital e foto. 1º de dezembro de 2010 foi o meu primeiro emprego, gente, olha que legal. E eu consegui esse emprego, gente, vendendo rifa da escola. Vendendo rifa pra formatura de 3º colegial, eu entrei lá, conversei com a Deurene, que eu lembro até hoje do nome da dona da criativa, e eu mostrei pra ela as rifas. Ela perguntou, você sabe editar fotos? Mexer com Photoshop? E aí na época eu falei, sei. Eu não sabia nada, gente. E aí eu aprendi no mesmo dia e no dia seguinte eu fui fazer um teste, passei e fiquei como editora de fotos. Então, desde sempre eu gostava de mexer com isso. Depois eu fui seguir conselhos aí do meu pai, das pessoas que eu convivia, porque eu sempre quis fazer publicidade e propaganda, mas eu acabei seguindo conselhos de outras pessoas que não tinham o meu perfil, né? E... acabei seguindo a administração, que a administração todo mundo precisa saber administrar. E aí fiz 1 ano de administração e na época eu morava em Tupã, e aí eu me mudei pra Marília, e aí eu fui e transferi o meu curso para Ciências Contábeis. E fiz 2 anos e meio, 2 anos de Ciências Contábeis, e aí eu tranquei a faculdade também, porque eu não gostava de ciências contábeis. Se eu fosse fazer exatamente aquilo que eu queria, era publicidade e propaganda, desde o início. Mas eu fui seguir opiniões de outras pessoas. Então, essa é a primeira lição pra você. Tudo que aquilo que seu coração grita pra fazer, faça. Porque às vezes as outras pessoas, elas te orientam de acordo com o que elas sabem que é mais seguro pra você. Por exemplo, quando meu pai falou, faça administração, quer dizer que eu nunca ia ficar sem emprego, porque eu ia conseguir entrar em qualquer empresa. Era essa o conselho dele, né? Mas o meu coração ansiava pelo marketing, pela publicidade e propaganda. Eu sempre gostei. E meu pai falava assim, mas isso só tem mercado em grandes cidades. Você vai querer morar sozinha? Meio que assim, sabe? Você vai querer sair da casa dos seus pais? E aí eu sempre era muito apegada à minha família. E aí eu falava, não quero ficar sozinha. Não quero ficar longe de vocês. Eu não me imagino em São Paulo. E acabei largando a faculdade. No fim, é o que eu faço hoje. Criação de conteúdos. E eu estou aqui, nesse exato momento, gravando vídeo pro YouTube. Voltando, eu trabalhei em escritório de contabilidade. Depois eu fui... assistente de gerente na MRV, fiquei 6 meses, tudo muito pouco, tá, gente? Foi muito pingado. Eu ficava 6, 7 meses em um lugar, 9 meses em outro, eu tinha uma oportunidade, eu pulava, e em todos os lugares que eu ia, eu gostava, todos. Então, todos os meus empregos eu gostava muito e eu dava o meu melhor. Eu sempre fui muito dinâmica, então eu gostava de mudar, sabe? E eu enjoava muito rápido também. Então... isso tem muito a ver com o empreendedorismo. Hoje eu entendo que eu tinha esse perfil empreendedor, mas eu fui descobrir só depois. Aí depois eu trabalhei aqui como recepcionista no hotel. Fui recepcionista de hotel. E aí eu trabalhava de feriado, Natal, Ano Novo. E às vezes eu cobria o turno da noite também. Então, tipo assim, eu ficava até 11 horas da noite lá. Gostava muito. Eu entrei como recepcionista e aí eu comecei a fazer um pouco do RH, porque aí eu
transferi o meu curso, né? Tranquei o meu curso de contábeis e comecei a fazer RH porque aí era mais rápido. Não é porque eu queria fazer, mas é porque era mais rápido e eu não tava afim de fazer mais 4 anos de faculdade. E aí eu falei, não quero, eu sou muito ansiosa. Eu queria logo um diploma, eu já tinha trancado 2 cursos, já tinha jogado fora, entre aspas, 3 anos de faculdade, quero mudar pra recursos humanos e ter a faculdade mais rápido, né? Tipo, um diploma mais rápido. E foi um tecnólogo, então fez 2 anos só. E aí lá no hotel eu entrei como recepcionista e aí eu cheguei a contratar pessoas, eu selecionava currículos e então assim, todos os lugares que eu fiquei, eu tive oportunidade de crescimento e eu agarrei. Eu sempre dei o meu melhor em todos os lugares, gente, de verdade. Por mais que eu ficasse pouco, eu era sempre empolgada. E tudo eu me imaginava fazendo, tá? Então, tipo assim, quando eu entrei na MRV pra ser assistente de gerente, eu pensei em ser corretora. Aí, quando eu entrei no hotel e fui recepcionista, eu pensei em abrir um hotel. Eu falei, nossa, deve ser muito da hora você ser dona de hotel, né? E aí, quando eu trabalhei em estúdio de fotografia, mesma coisa. Quando eu trabalhei com... Falava, nossa, deve ser da hora, né? Tipo, ter essas câmeras, mexer nisso. Todos os lugares que eu trabalhava eu gostava. Era impressionante. Aí, depois eu trabalhei na JR Falcão. Eu fui vendedora de produtos elétricos. Eu achava muito legal você entender sobre as lâmpadas, os ventiladores, um monte de coisa elétrica, porque eu não fazia ideia de nada das palavras, de como era. E tem diferença, né? Branco frio, branco quente, neutro. Enfim, hoje eu sei essa diferença, é uma das poucas coisas que eu guardei, porque realmente era bem técnico, né? E eu tinha que saber o nome dos produtos e tal, pra atender os distribuidores. E por fim, eu trabalhei na Pascoaloto, serviços financeiros. Eu entrei como... atendente de teleatendimento, né, de cobrança, e em 9 meses eu subi para análise de qualidade e depois eu fui para supervisão. Então, todos os lugares que eu trabalhava, eu gostava muito, essa é a minha carteira de trabalho. A Pascoaloto foi o lugar que eu mais fiquei 3 anos e meio lá, porque lá tinha lá tem até hoje, né, uma carreira para você, então você consegue fazer carreira lá dentro, é muito legal. E eu sou muito grata a tudo que eu aprendi lá na Pascoaloto, eu acho que aquele lugar é uma escola de verdade, aprendi muita coisa lá. Eu comecei a empreender por quê? Porque eu saí de um término de um relacionamento e eu queria alguma coisa pra me distrair. É isso. Eu queria me distrair. Essa era a verdade. Então, só que é uma coisa muito importante. Eu sempre fui cliente de emagrecedor, né? De suplementos que inibam o apetite. Porque eu sempre tive guerra com a balança. Então, eu lembro que quando eu consumia um outro emagrecedor que vendia aqui em Marília, eu já tinha pensado em vender. Isso já tinha passado pela minha cabeça. Então, já era uma vontade minha. Por quê? Porque eu me imaginava vendendo algo que eu mesma usava. Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Você se imagina como cliente? Você é cliente de algo que você quer abrir? Se você vai ser muito mais fácil, né? Nada vende tão bem quanto a verdade. Nada vende tão bem quanto a sua experiência como cliente antes de você começar a vender. Então isso foi uma das primeiras coisas que eu queria vender, porque emagrecedor resolve, pra mim deu muito resultado e eu queria muito mostrar isso pras pessoas. Só que eu sempre pensava em vender emagrecedor, mas eu não tinha o apoio das pessoas que eu queria, sabe? Então eu não investia. Gente, a minha vida inteira, muito tempo da minha vida, foi muito pelo que os outros vão pensar. Muito. E hoje a gente vai aprendendo, né? Que é importante sim você considerar as opiniões das outras pessoas, mas você precisa ir pelo que você... pelo que seu coração grita também, sabe? Porque às vezes vai dar muito certo. E deu. Foi uma das melhores coisas que eu fiz da minha vida. Porque todo esse dinamismo que eu tive na minha longa carreira de CLT, que todo lugar que eu entrava eu gostava, esse dinamismo inteiro eu tinha no empreendedorismo. Então, eu era o marketing, eu cuidava do estoque, eu tinha que aprender o mínimo de sistema de controle de estoque, de métricas de crescimento, de planilhas, de feedback, de saber conversar com as pessoas, de organização, enfim. Eu tinha que ter um mínimo. Então, todo esse dinamismo que eu vivi no CLT, porque eu vivia trocando de serviço e todo lugar que eu ia eu gostava, eu entendi que, na verdade, eu sempre tive esse sangue de empreender, porque é muito legal mesmo você se reinventar. Eu acho que a primeira dica que eu posso dar é: faça algo que você ame.
que seu coração grite, que você se identifica, porque isso vai ser muito mais gostoso. Não vai ser um trabalho, de fato, sabe? Vai ser algo que você vai fazer por prazer. E começou a crescer. 1 ano e meio eu toquei isso sozinha, eu fazia entrega. Por exemplo, eu nunca investi em tráfego pago, comecei a investir em tráfego pago só no final de 2024, então até outubro de 2024 foi inteiramente orgânico. E o que eu fazia no orgânico? No começo, gente, eu lembro no meu primeiro ano, 2021, eu fazia panfletagem. Eu saía panfletando de casa em casa, eu fiz uma arte, eu aprendi no Canva a mexer e eu aprendi o Canva na Pascoaloto, então eu falo que muita coisa eu trouxe da Pascoaloto porque eu era analista de qualidade, então era algo muito estratégico, né? Muito dinâmico, então eu trouxe isso pro empreendedorismo. Eu já sabia editar vídeos também no CapCut, então muita coisa eu já fazia lá, sabe? Eu sempre gostei, foi um dos meus primeiros empregos, inclusive, né? Nessa parte de imagem. Olhando aqui, gente, porque vai vir o pessoal buscar o carro pra lavar. Meu carro tá sujo, que é uma beleza. 1 ano e meio trabalhando 100% sozinha, tá? Fazendo o meu negócio crescer. Eu comecei a ter tempo mais na rede social e não só na minha rede social do suplemento, na época, né, que eu trabalhava, mas na minha rede social pessoal. Então eu comecei a entrar como influencer. Porque o que acontece? Eu sempre pensava em vendas o tempo todo. Então se eu aceitasse alguma parceria como influencer, algum trabalho que eu quisesse fazer, era sempre para chegar no suplemento. Se eu pegasse um Uber, eu estava falando com o Uber sobre o suplemento. Se eu ia no supermercado, lá no caixa, eu estava falando sobre o suplemento. O tempo todo eu estava falando sobre o suplemento. Então foi algo muito natural para mim. Então acabou aparecendo outras oportunidades também, porque eu tinha essa comunicação mais fácil, né? E comunicação, gente, na câmera é algo que você aprende e que você melhora. Por mais que você ache, a Bruna sabe se desenvolver bem na câmera, eu gaguejo muito, eu já melhorei muito. Se você for ver os vídeos de quando eu comecei a trabalhar com isso, é totalmente diferente. A minha voz engrossou, eu sou mais firme. É diferente. Antes eu era mais menininha, eu tentava fazer umas vozinhas mais assim, sabe, umas coisas assim. Então, por mais que eu gostasse muito de aparecer e eu não tinha vergonha, a gente vai aprendendo com o tempo. Então, uma outra coisa também que eu falo pra vocês. Se você acha que você não sabe gravar, só você testando, só você fazendo todos os dias pra você começar a ter o feeling, pra você começar a se soltar na câmera. Por exemplo, nesse exato momento eu estou gravando numa câmera que eu comprei, meu celular tá aqui. Então, tipo assim, é diferente, porque normalmente olha lá, tá vendo? As gaguejadas. Normalmente eu me gravo olhando nos stories. Eu sinto mais segurança eu me vendo do que eu olhando numa câmera que eu não consigo me ver. Então, tudo a gente vai aprendendo, tá? E aí, nessa oportunidade, eu tive uma oportunidade de viajar com a Radassa Viagens. A gente viajou para Israel, Egito e Dubai. E eu fiquei 32 dias fora. E foi uma das oportunidades mais incríveis que eu tive, porque eu era muito pequena como influencer, mas o Garcia, né, que é o CEO da Radassa, gostava muito do meu trabalho. Então foi uma oportunidade muito incrível que eu tive. E aí eu ia viajar. E aí, por eu viajar, eu falei, quem vai tocar esse negócio? Eu conseguia criar conteúdo lá de longe, porque essa parte, né, mas eu precisava de alguém que fizesse as entregas. E aí, pra fazer as entregas, eu chamei o meu pai. E aí, meu pai tava parado na época, e meu pai começou a fazer as entregas pra mim, e cuidou de toda essa parte do atendimento ao cliente e das entregas. E ele me ajudou durante o mês de novembro inteiro, porque ainda era mês de Black Friday. Então, foi uma loucura. E aí, quando eu voltei, já tinha estourado um pouquinho mais sobre o suplemento, e aí eu não queria mais voltar a fazer entrega, porque eu entendia que quanto mais tempo eu ficasse nas câmeras, mais tempo eu ficasse criando conteúdo para os meus clientes, mais eu conseguia trazer vendas. Então meu pai continuou nas entregas, aí ele entrou como meu colaborador, né? E aí depois eu trouxe meu irmão, trouxe outras pessoas comigo, né? Minha cunhada entrou também. Minha cunhada entrou como atendimento e depois a minha cunhada foi pro marketing. Então, a gente vai crescendo. Por quê? Quando que você sente que você precisa começar a contratar pessoas? Quando você começa a vender muito mais do que você imagina, porque não é só vender.
Você precisa vender, você acaba aumentando tudo. Então você tinha um controle de estoque, agora você tem outro controle muito maior, muito mais minucioso. Você vendia para uma certa pessoa, tipo, uma certa quantidade de clientes, antes eu vendia 5, 7 potes por dia. Né? Eu conseguia manter até uns 7 potes por dia, eu conseguia manter 7, 10 potes. Começou a passar de 30, 50 potes por dia, não dava mais. Essa demanda que ela vai crescendo, ela vai aumentando de todos os lados. Então ela aumenta a reclamação, ela aumenta feedback. Para vocês terem uma ideia, hoje eu estou num nível que eu não consigo postar feedbacks todos os dias. Eu postava todos os dias, porque a gente recebia menos feedbacks. Aí começa a vender muito, aí começa a receber mais feedbacks. E hoje eu não estou conseguindo postar todos os feedbacks. Então, porque o tempo vai ficando escasso, porque você vai crescendo num nível que você não consegue dar conta de tudo sozinha. Hoje eu preciso de alguém para editar os meus vídeos, porque o tempo que eu demoro editando vídeos, eu posso estar criando mais conteúdo e fazendo outras coisas. Então, a gente vai crescendo e a gente vai tendo que otimizar os processos, e aí a gente vai contratando pessoas. Enfim, hoje, para vocês terem uma ideia, a gente contratou, faz 2 dias, um diretor para a empresa, porque a gente precisa de alguém para orientar, porque a gente vê a empresa como algo... Hoje a gente tem o AlphaZago, né? E a gente vê hoje a empresa como algo muito grande, que a gente tá muito amador para saber lidar com ela. Então, hoje a gente vende cerca de 2.000 potes, 2.000, 2.300 potes por mês, fora os representantes, que a gente tem aí quase 20 representantes no estado, no Brasil todo. Então isso é muito legal, só que ao mesmo tempo a demanda é muito maior, né? E aí a gente precisava de alguém para direcionar a gente no que a gente tem que fazer. Então é muito legal todo esse crescimento, né? Hoje o Leon, que é o meu noivo, é o meu sócio. Eu falo que o Alpha só existe porque o Leon entrou, e eu sempre fui muito dinâmica, gente. O meu perfil é muito influente, né? Então, eu sou muito de fazer e comunicação e tal, mas eu sou menos de processos. E o Leon é uma pessoa muito de processos. Deixa eu ver. Ah, peraí. Chegou o carro, peraí, gente. Voltando aqui. Maia, pra lá, meu amor. Vem cá. Ai, gente. Olha. Vem cá. Dá uma olhada pra cima, tá suja, gente. Se o Leon ver esse vídeo, ele vai falar assim, nossa, mas só ela fica aqui dentro, as outras ficam tudo lá fora. Mas ninguém é tão comportadinho igual ela, ó. Ela morre de sono, só dorme. As outras estragam tudo. Olha, a gente tem 3 cachorros. A gente tem a Maia, que é a mais velha, que é minha. É nossa, né? Agora o Leon cuida dela também. Ô, gente, vocês estão me ouvindo? Olha o som. Então, a gente tem a Maia. A gente tem a Márcia. A Márcia. Vem aqui, Maia, vem cá. Vou deixar ela aqui do lado, peraí. Pronto. A gente tem a Márcia e a gente tem a Cleide agora. E aí, uma é diferente da outra, gente. A Márcia é vira-lata, mas era pra ser um pincher. É muito engraçado. A gente caiu num golpe, porque o Leon, ele é apaixonado por pincher, né? E aí, quando a gente começou a namorar, ele queria um pincher, e a gente foi atrás de um pincher na OLX, e a gente caiu num golpe, porque E assim, o pior é que quando eu vi a Márcia, eu falei assim, nossa, esse pincher é bonito, porque eu nunca fui muito fã de pincher, sabe? E aí eu fiquei assim, nossa, esse pincher é bonito, é um pincher de pata larga. Mal sabia que a pata entregava o tamanho do cachorro, né? Porque a Márcia é gigantesca, gente. Ela pesa 17 quilos. 17 quilos. E é uma arteira. E assim, ela é cativante também. Inclusive, ela que vai entrar com as alianças. E aí, gente... Porque a gente vai casar daqui a 2 meses. E aí eu falei, cara, como, né? Que ela vai entrar com as alianças. A gente precisa adestrar ela, pelo menos. Porque essa cachorra vai sair pulando em cima de todo mundo. Não sei como a gente vai fazer isso, mas a gente vai ter que fazer. Porque elas foram as nossas parceiras, né? A Maia, gente, o vestidinho de daminha dela, que pro casamento vai ficar a coisa mais linda do mundo. Voltando pro assunto, eu sempre fui muito dinâmica, né? Então, tipo assim, eu sou essa pessoa de gravar, de tal. Então, eu consigo conduzir os meus clientes. Eu consegui, graças a Deus, criar uma comunidade de mulheres que se inspiram, que se motivam, que não tem preconceito com emagrecedor. Porque emagrecedor não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa, oh, meu Deus, que perigo. Não tem nada a ver com isso, sabe? Então, tipo assim, eu consegui desmitificar. Consegui fazer elas terem
vontade de deixar o pote em cima da mesa. É um pote tão bonito. Então, assim, eu consegui criar essa identidade e eu fico muito orgulhosa disso. Porém, gente, todos os processos estavam errados. Tipo assim, tinha muito processo errado. Não todos, mas muita coisa tava deixando a desejar, sabe? Principalmente gestão financeira. Eu sempre fui uma péssima administradora. Eu sempre gastei mais do que eu devia. Eu nunca fiz um fluxo de caixa certo, enfim, sempre fui muito irresponsável nessa parte. E quando o Leon entrou na minha vida, ele começou já a estruturar isso, desde quando ele entrou. Quando a gente lançou o Alpha, a gente entrou numa outra fase da nossa vida, né? Todo mundo que me acompanha, eu também tô entrando num negócio totalmente diferente, estruturado. Então eu falo que ele não aparece, mas o Alpha só existe, na verdade, porque ele foi atrás, porque ele começou com isso, ele teve coragem, sabe? Porque eu sempre fui muito, sei lá, acomodada, talvez. Porque sempre falaram pra mim, cria sua marca, né, Bruna? Faz a sua marca, e eu nunca tive coragem. E eu falava, tá bom do jeito que tá. Meio que assim, sabe? Eu acho que se ele não tivesse, vamos supor que eu tivesse criado o Alpha e ele não tivesse, eu teria criado só o Alpha. Eu não teria criado outros produtos, que a gente tá criando gummies, a gente tá criando chiclete vitaminado, a gente tá criando isotônico, que inclusive a gente vai pedir isotônico. Tanta coisa nova eu não teria criado. Então, ele é toda a parte de estratégia, de inovação, de projeto, estruturação da empresa. Então, eu falo que ele fica nos bastidores, que muita gente não vê, mas é outra coisa que uma empresa grande também precisa ter, né? Que no caso, ele entrou para somar mesmo, porque eu continuo fazendo o que eu mais gosto, né? Que é conectar com vocês, passar o ensinamento, enfim. A gente está prestes a lançar uma outra marca, que a gente quer aprender a trabalhar com outros produtos que não seja só emagrecedor, porque inclusive vai ser um desafio para mim também, porque na minha cabeça nada se vende igual um emagrecedor. Então eu falo que eu quero muito me desafiar a novos produtos, gosto muito dessa linha de suplementos, sou apaixonada. E o Leon também. O Leon gosta muito dessa parte de branding, de estruturação. Ele gosta muito dos bastidores. E eu gosto muito do que já apareceu e já tá pronto para mostrar para vocês. Então, deu muito certo, né? Por isso que a empresa, eu acho que cresceu tanto, né? Porque a gente tava alinhado desde o início e cada um faz aquilo que tem talento para fazer. Essa é a verdade. É muito gratificante ver aonde a gente chegou. Muito mesmo. Saber que hoje a gente tá num outro nível. E eu comecei, gente, sozinha. 1 ano e meio, trabalhando sozinha por 1 ano e meio. Comecei chamando depois meu pai para ele poder me ajudar nas entregas, porque eu fui entendendo. Você vai sentindo na prática. Bruna, você fez algum curso? Não fiz nenhum curso. No início, eu queria muito essa ideia que todo mundo já ouviu, vender no automático. Então, eu perdi minha conta de anúncio nos 2, 3 primeiros meses, porque eu acompanhei muito Pedro Sobral no YouTube. Acompanhei demais ele. Pedro Sobral, Priscila Zilo, estratégia de lançamento, tráfego pago e tal. Tentei mexer no gerenciador de anúncios, tenho uma pequena ideia de como mexe no gerenciador, mas não é pra mim, não gosto. Montei o meu site sozinha. Hoje eu uso a plataforma da Bag. Tudo isso eu vou explicando pra vocês, assim, tipo, no decorrer dos vídeos. Porque tudo que eu uso hoje, que me deu muito certo durante todos esses anos, né? Porque eu uso a Bag faz anos. Eu quero passar pra vocês, né? Hoje a gente tem funcionários para ajudar a atender, mas a gente também tem IA para atender os clientes, porque é 24 horas por dia, é muita mensagem e é um pessoal que precisa de apoio, porque é um suplemento que precisa de orientação também. Só que tudo isso você vai sentindo no meio do caminho. Eu começava a sentir que quanto mais eu gravava, mais eu vendia. E aí eu entendia que eu passava a tarde inteira fazendo entrega debaixo do sol. Às vezes eu me gravava com o microfone, com o capacete e tal, porque eu tinha uma bis na época. Às vezes eu me gravava com o capacete, mas não criava tanto conteúdo igual eu queria. Trabalhava muito nisso. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com outro suplemento, eu conciliei o CLT com o suplemento por 7 meses. Só que eu entendia que se eu não atendesse o cliente na hora, no atendimento, eu sempre priorizei muito isso, de dar o atendimento de imediato.
Porque eu trabalhava numa central de cobrança, gente. Então eu já entendia a importância do atendimento. Eu sempre atendia de primeira. Então, eu atendia sempre de primeira. E aí eu comecei a levei 2 advertências. 2 por uso de celular na empresa. E aí não tava mais conseguindo conciliar. Eu falava, se eu conseguisse me dedicar mais a isso, eu ia conseguir tirar mais. E eu tava ganhando muito mais já do que eu tava ganhando no CLT. Só que eu não tinha coragem de sair, de sair do que era garantido, sabe? Então, mas eu tive coragem depois de 7 meses. Eu falei assim, quer saber? Eu orei, pedi pra Deus me dar segurança. Deus confirmou pra mim. Gente, eu lembro até hoje, no meu primeiro dia que eu tinha saído da Pascoaloto, meu primeiro dia que eu amanheci 7 horas da manhã em casa e eu sabia que eu não ia mais sair pra Pascoaloto, o meu celular estava com 40 mensagens pra responder. E eu nunca tinha amanhecido o dia, né? Nunca tinha acordado com tantas mensagens pra responder de cliente. Bruna, você começou logo de cara a separar seu número de telefone? Sim. Porque eu comprava brownie de amigas, eu comprava pela internet já, eu já usava o iFood, então eu sabia que as empresas tinham um número de telefone particular. Então, tipo assim, desde o início, gente, eu já tinha todo um know-how de como eu ia fazer. Então eu criei a minha rede social pra isso, que eu queria fazer algo bem nichado, porque eu já tinha essa ideia, mas eu não estudei pra isso, eu não tive mentoria pra isso, nada, tirei tudo da minha cabeça, de verdade. Mas é porque a gente analisa o mercado. Então a gente vê, por exemplo, minhas amigas tinham um número delas e tinham um número pra doceria, por exemplo. Então eu falei, é só fazer igual, né? Hoje nada se cria, tudo se copia. Se você seguir um padrão que já funciona no mercado, não é errado. E aí, beleza, foi o que eu fiz. E aí eu ficava pensando assim, eu quero postar muita foto de antes e depois, eu quero falar na minha rede social só de emagrecimento. Se eu ficar misturando no meu pessoal, as pessoas não vão querer mais saber de mim. Porque o meu pessoal é sobre mim. Na minha rede social, no meu Instagram, no Bruna Zago, por exemplo. As pessoas querem saber de mim, não querem ficar sabendo do Alfa, né? Então eu falava, quer saber? Eu vou fazer um só pra isso. E aí eu comecei a fazer a rede social, na minha cabeça era tudo isso. E quando eu comecei a trabalhar com emagrecedor, eu era uma cliente que se eu tivesse dinheiro eu comprava todo mês. Então eu pensava assim, cara, eu gosto tanto disso, se eu tivesse dinheiro eu comprava todo mês. Então eu pensava, outras pessoas devem ser assim também. Eu sempre pensava assim. Então é muito gostoso você vender algo que você se identifica como cliente. Então foi muito fácil para eu entrar nesse mercado, para eu conseguir mostrar essa verdade para as pessoas, porque eu vivia essa verdade todos os dias. Acho que é isso. Minha bateria tá acabando. Eu preciso passar esses vídeos e conseguir editar. Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo. Deve ter ficado longo, mas tem muita coisa pra contar pra vocês e organizar na minha cabeça, porque eu sou uma pessoa bem acelerada na minha cabeça. Então, enquanto eu tô contando alguma coisa, eu já tô pensando em outra pra contar, e aí é muita coisa. Então, vou tentar esquematizar tudo, e eu quero ver se eu consigo gravar toda semana, mas eu também não vou me comprometer, porque eu não sei como que eu vou conseguir. Uma coisa que eu não sou é organizada, e eu preciso aprender a me organizar. Principalmente agora que a empresa está crescendo, então eu preciso esquematizar tudo. Eu não sei se eu olho pra minha tela da Pocket ou se eu olho pra câmera. Então toda hora eu tô, sabe? Eu vou aprendendo, gente. Eu vou aprendendo. Eu tenho um outro cenário, que é essa parede aqui. Esse aqui é um quartinho que eu usei pra fazer o meu estúdiozinho. E pro YouTube eu vou fazer muito cenário assim, mas eu quero fazer alguns vídeos aqui também, nesse cenário mais branco. E agora é caçar um editor de vídeo, né, gente? Porque editar todos os vídeos vai dar trabalho. Eu sei editar, mas não dá tempo, né? Mas é muito bom quando você sabe editar também. Aprenda essa... Gente, uma dica assim, ó, pra finalizar o vídeo. Aprenda a fazer os processos básicos da sua empresa. Se a sua empresa... Eu falo que, na verdade, todo empresário precisa aprender que rede social é a sua porta de entrada e que você precisa ter um mínimo de noção de como edita um conteúdo, de como faz uma arte no Canva. Hoje, né, você nem faz Canva mais, cara. Você não precisa nem saber mais de Canva. Você vai lá e faz na IA, no GPT, sabe? Então, assim, hoje eu acredito que todo empresário, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam aprender a editar. Não só criar o conteúdo, editar. Principalmente CapCut. Porque eu acho que ainda não criaram um programa que edite bem um vídeo, sabe? Automático. Mas tem muita coisa na IA que faz pronta já. Mas o vídeo mesmo não consegui achar nenhum ainda. Eu vou caçar.
E aí eu falo pra vocês, porque até agora não consegui achar nenhum que faz tão preciso, os cortes e tal, sabe? Enfim, a gente vai achar e vai chegar nesse nível ainda, porque facilita muito o nosso trabalho, né, gente? E é isso. Um beijo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não falei nada de mim, né, pessoal, né? Mas, tipo assim, Bruna, 33 anos, 36. Meu irmão, ele Meu irmão, ele fala assim, 36. Mas é zoando. O Player Zago, que é o meu irmão, ele é youtuber também, tem um monte de seguidores no YouTube. E eu e o Lucas somos muito parecidos nessa parte de criação de conteúdo. O Roberto é mais bastidores também, o Roberto é mais discreto. É isso, não sei porque que eu tô falando. Eu falei um pouco mais do meu pessoal, né? Mas eu vou soltando as coisas aqui. É isso, espero que vocês tenham gostado. A Maia já capotou. Essa é a vida dela e essa é a preocupação dela de todos os dias. Se ela vai ter ração pra comer e se ela vai ter um lugar fofo pra ela deitar. E se ela vai ter paz, longe da Márcia e da Cleide, que ela tem que aturar todos os dias. Né, Maia? É isso. Um beijo e até a próxima.